Olá, segunda-feira, 6 de outubro. No programa de hoje, um alerta para os casos de estupro. Saiba por que as estatísticas podem ser ainda mais alarmantes. Você vai saber como a música e o esporte têm transformado a vida de crianças e adolescentes. E a gente mostra a repercussão sobre o resultado das eleições. Notícias da Gente começa agora. Orgulho da Gente. A gente começa o programa hoje com uma iniciativa que pode muito bem servir de modelo para outras cidades brasileiras. Centenas de crianças carentes têm hoje a oportunidade de estudar música clássica no Instituto Beatriz e Lauro Fiuza. Os professores trabalham valores e a autoestima dos alunos e ensinam a força da arte e do esporte como instrumentos de transformação social. Toda a história deste projeto vem de um longo período de dedicação da família de Bia Fiuza, que traz o amor ao próximo como referência. Nós criamos o Instituto há 2 anos, em agosto de 2012, nós iniciamos as atividades dele como iniciativa familiar. Na verdade, a gente sempre teve um histórico de trabalhar dentro da ação social, de acreditar muito na educação e desenvolver ações nesse sentido. O Instituto Beatriz e Lauro Fiuza atende os bairros Passaré, Rosalina, Barroso, Riacho Doce e Jardim União 1 e 2. Ao todo, são 450 jovens que se dividem na música e no esporte. Nós decidimos trabalhar com a música e homenagear o Jacques Klein, que é um grande pianista de renome, foi um grande pianista de renome internacional, que saiu daqui do Ceará, do Aracati. E nós também decidimos trabalhar com o Karatê, que é uma modalidade esportiva que trabalha muito a disciplina, que trabalha o trabalho coletivo, enfim, que desenvolve muitas habilidades e muitos valores nos alunos. Para o coordenador da instituição e mestre de Karatê, Romilson Mariano, a iniciativa é uma excelente ferramenta de transformação social. O esporte, realmente, principalmente o esporte marcial, ele trabalha a autoestima das crianças, dos jovens e até dos adultos, entendeu? A partir do momento que eles começam também a competir, né, vão criar a autoestima do desafio, vão estar lá frente a frente com outro atleta que ele não conhece e dali ele vai competir e com isso ele vai tirar uma boa lição, né, que vai estar lá com o outro e realmente pode estar ganhando, estar perdendo, mas com toda a confiança que a arte marcial proporciona para esse aprendente. Um exemplo é Manuel Messias, que contra a própria vontade começou a praticar Karatê há 3 anos. Atualmente, o jovem de 15 anos é campeão brasileiro na modalidade. A mãe queria que eu visse pra cá, que ela achou bom, tudo massa, legal. Aí eu, não quero vir não. Não, venha pra cá. Aí tá certo, eu vou vir até. Aí eu gostei, tô aqui até agora, 3 anos aqui, aula de música e aula de Karatê. Mudou tudo. Atenção, como aqui do Karatê, atenção na escola, como eu se danava muito na escola, agora eu tenho mais atenção nas aulas, atenção no meio da rua também, porque antes eu brigava muito, falava muito besteira. Para a coordenadora pedagógica Silvia Helena, é um prazer trabalhar na instituição. Ela aponta como principal diferencial a comunicação entre os pais e o instituto. Inicialmente, o nosso diferencial é buscarmos sempre o acompanhamento dos meninos, não só aqui no Instituto, mas também na escola, e contar sempre com o apoio dos pais, uma grande parceria, porque até então o nosso trabalho não teria esse resultado tão positivo se não tivéssemos o apoio das famílias. Então eu acredito que não só para mim, mas para todo mundo que faz parte da família BLF, o grande valor desse trabalho é poder viver a nossa vida de uma forma mais plena. A lei é clara. Qualquer conduta que constranja a mulher a manter relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, configura violência sexual.
Essa é uma conduta criminosa, inclusive quando praticada pelo próprio marido ou namorado. O problema é que, nesses casos, quase sempre a vítima não denuncia o agressor, por vergonha ou medo. Um crime silencioso, sem rosto, sem história, cometido por um homem qualquer. Em 2013, um caso de estupro aconteceu a cada 5 horas no Ceará. No total, foram 1.832 ocorrências. 67% das vítimas eram crianças ou adolescentes. Até o mês de agosto deste ano, 936 casos de violência sexual foram notificados no estado. A partir do momento que a mulher vem à delegacia, ela faz essa denúncia da violência, ela narra a violência que é praticada contra ela, e aí, de imediato, esse acolhimento da delegacia, principalmente, é para o encaminhamento à profilaxia, para que ela minimize os efeitos dessa violência. Muitas vezes é necessário um anticonceptivo de emergência, prevenir doenças sexualmente transmissíveis. Então, em razão da violência, é necessária a elaboração de um exame de corpo de delito no IML para constatação do estupro. Então, tudo isso a delegacia realmente vai dar o primeiro encaminhamento a essas vítimas, tanto para minimizar os efeitos da violência, como também para apurar o crime e a responsabilização do agressor. A pena prevista para os agressores varia entre 8 e 12 anos de reclusão. De acordo com a pesquisadora do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará, estupro é apenas um dos crimes cometidos contra as mulheres. A violência doméstica em uma sociedade machista, como é o caso da sociedade brasileira, da sociedade cearense, ela é algo que integra o cotidiano das mulheres, faz parte dos usos recorrentes na sociedade. Então, a agressão física é muito recorrente, o estupro, que ocorre tanto na esfera doméstica como também na esfera pública. Quando essa modalidade de crime ela é efetuada por desconhecido, tende a se denunciar mais. No entanto, quando ocorre na esfera doméstica por uma pessoa conhecida ou mesmo por um familiar, é um crime que tende a ser subnotificado às estatísticas porque não se costuma denunciar, envolve a dimensão da emoção, do sofrimento, afeta muito a autoestima e as mulheres, embora sejam vítimas, se sentem envergonhadas de prestar queixa, de exigir a punição do agressor. As vítimas de estupro, normalmente, procuram apenas a delegacia. Por medo, vergonha de mostrar o rosto, a maioria não busca apoio nos centros de referências de ajuda específica às mulheres. Mulher que nos chega, ela é acolhida inicialmente, nós escutamos a demanda inicial dessa mulher e a partir daí nós elaboramos junto com ela um plano de superação da violação de direito que ela está vivenciando, certo? Então assim, ela vem para atendimentos individuais com a psicóloga, com a assistente social, com a advogada, ela participa de grupos terapêuticos, elas participam de momentos onde a gente está junto com outras políticas, encaminhando essas mulheres de uma forma qualificada, porque assim, para ela superar a violência da decorrência do gênero que ela está vivenciando, não é apenas o atendimento do centro de referência, é necessário também a inserção dessa mulher nas demais políticas de saúde, de assistência, moradia e habitação, de trabalho, geração e renda. Fala, doutor. A principal diferença entre gripe e resfriado é a intensidade dos sintomas. Na gripe, a gente sofre mais, mas nem por isso devemos descuidar dos resfriados, principalmente nessa época de doenças respiratórias por conta dos ventos. Esse é o tema de hoje do quadro Fala, Doutor. Olá, Juliana. Hoje a gente está aqui com o Dr. Galba Filho e ele vai esclarecer dúvidas sobre resfriado, que é diferente de gripe, né, doutor? Sim, a gripe e o resfriado são bem diferentes, né? O resfriado é uma doença que começa devagar,
que começa com a febre pequena, tá certo? Já a gripe não, a gripe é uma coisa que derruba logo, pum, a pessoa vem com a febre alta, fica acamado, você está entendendo? Então tem uma diferença bem grande entre um e outro. Vamos conferir a primeira pergunta. Ok. Resfriados estão relacionados com frio? O resfriado tem relação com frio, sim, pelo seguinte, o problema não é o frio ou o quente, é o choque térmico, é a diferença de temperatura muito grande entre estar com 30 graus e cair para 10 graus. Então o organismo sente. Como aqui no Ceará nós temos uma diferença muito pequena, uma variação térmica muito pequena, é muito mais difícil de você ficar gripado do que no sul do país. No sul do país você tem muito mais resfriados e gripes do que aqui. Doutor, qual o papel da vitamina C em relação ao resfriado? Ok, a vitamina C tem vários estudos controversos dizendo não só que a vitamina C é boa para o resfriado, como para todas as doenças e até para o envelhecimento, porque combate os radicais livres. Já tem outros estudos que dizem que ela não ajuda muito, tá certo? Eu particularmente, eu gosto muito da vitamina C. E como aumenta as defesas, eu aconselho o uso da vitamina C nos cuidados, tanto do resfriado como da gripe. Doutor, alimentos quentes ajudam a curar resfriados? Alimentos quentes são considerados como um bom coadjuvante do resfriado, né? Porque principalmente a canjazinha de galinha, muito conhecida, né? O caldo a canja, o caldo, é visto e anotado pelos estudos que ajudam no tratamento da doença. E como acontece o contágio do resfriado? Olha, o resfriado é uma doença de contato, ok? Só em você estar falando comigo, se você tiver resfriado, você está passando para mim. Pela voz, o vírus vem flutuando no ar e eu aspiro. Ou às vezes você espirrou perto de mim, você tossiu em cima de mim. Então, locais onde tem aglomerações, que são metrôs, aeroportos, portos, pessoas que vêm de vários locais do mundo e transitando, que estão doentes e que estão vizinhos de você. Você dentro de um avião, 100 pessoas, 200 pessoas dentro de um avião de várias partes do mundo. Tenha certeza que ali, se você não sai gripado, é porque você é sortudo. A vacina da gripe cobre os vírus do resfriado? Não serve para a gripe. Por quê? Porque a gripe é uma doença mais severa e ela produz, não tem remédio para ela a não ser os antibióticos, é uma medicação mais forte do que a vacina, ok? Ou seja, são vírus diferentes, são bactérias diferentes, não a vacina de uma coisa não vai servir para outra. Vai melhorar só no aumento da imunidade, mas isso não quer dizer que você não vai desenvolver uma doença. Ok, doutor Galvão, obrigada pela sua participação. Nada. Espero que a gente tenha ajudado, esclarecido algumas dúvidas sobre resfriado. Até a próxima. E a gente fica agora com os comentários do jornalista Donizete Arruda sobre o resultado das eleições. Até a próxima. Segunda-feira, dia 6 de outubro, nós estamos ao vivo para repercutir o resultado das eleições de ontem. Jornalista Donizete Arruda aqui conosco. Donizete, a sua tarefa é ingrata. São 10 minutos para você repercutir números de uma campanha de 46 dias. Por onde você deve começar? Campanha presidencial, clima muito tenso. Presidente Dilma, surpresa, e o comitê dela hoje pela manhã em Brasília, eu já estou viajando hoje à tarde para lá, já admite, por incrível que pareça, que nas primeiras pesquisas presidenciais ela não vem à frente. Aécio já começa liderando o segundo turno. Caia para trás não, senta aí que a confusão é grande. A Petrobras aumentou o preço das ações hoje pela manhã 10% e o dólar recuou. Ninguém acredita no que está acontecendo no Brasil. Só é o primeiro dia, ainda faltam alguns dias. Eleição é dia 25. Os institutos de pesquisa estão desmoralizados. Aécio Neves, dado como morto, sepultado e enterrado em missa de 7º dia, 30º dia, um ano, ressuscitou e agora é favorito para virar presidente. Lula tem que ir para a rua trabalhar o que não trabalhou no primeiro turno. E a presidente Dilma apanhando muito. Primeira ação de campanha. Amanhã ela convidou todos os seus aliados, eleitos
no primeiro turno para ir a Brasília. No Ceará tem um problema, Jonas. Tem 2 aliados. Quem vai? Vai quem tirou o primeiro lugar, Camilo Santana do PT, ou vai quem tirou o segundo lugar, Eunício Oliveira do PMDB, também aliado? Você quer fazer alguma chute aí para saber quem vai? Durante a campanha, Camilo fazia questão de falar que era o candidato dela. Eunício também. Então quem vai? Aí eu não vou dar uma opção. Os dois, vão os dois. Só que é o seguinte, eles têm que ir em voos horários diferentes, porque nem em debate eles querem mais se cumprimentar. E depois do resultado de ontem, eles também não querem. A presidente Dilma está chamando todos os aliados. No Rio, Pezão vai, Marcelo Crivella vai. No Ceará, a expectativa é que Cid vá com o Camilo e Eunício também vá e entre com Michel Temer. A presidente está montando uma estratégia. No lado oeste, senta Cid com o Camilo. No outro lado, senta Eunício com Michel Temer. Não podem ficar perto, não podem se cumprimentar, não podem cruzar os olhos. A briga é feia. O importante é ajudar a presidente Dilma a ganhar as eleições no Ceará. No Ceará ela teve um desempenho fundamental, muito bom. Ela massacrou o Aécio Neves em todos os municípios. 85%. Em Calcaia, eu tenho os dados aqui, ela teve uma votação, não dá para decorar todos os números, em Calcaia ela teve uma votação de 68,43%. Aí está a eleição presidencial. Podemos, o tempo é curto, falar de eleição estadual, Jonas. Corrida à abolição, vamos começar pelos candidatos, Eunício Oliveira, Camilo Santana. Surpresa, Donizete Arruda, nos resultados das urnas? Surpresa, sim, porque o Eunício liderou todas as pesquisas, mas o trabalho feito nos últimos dias dava essa expectativa. O Camilo perdeu a apuração até 75%, 74,99%. Foi o índice que o TRE divulgou e Camilo virou. A partir daí, Camilo não mais perdeu a votação. São 50 mil votos. Eunício hoje já tenta conquistar o apoio de Eliane Novaes. O Camilo também quer o apoio do PSB, mas é uma missão mais difícil. O Eunício tem uma relação, através de seu vice, Roberto Pessoa, com Sérgio Novaes, irmã da candidata Eliane, que é possível, mas não é fácil. O outro candidato, Ailton Lopes, não vai apoiar ninguém. Diz que não apoia ninguém. Agora, mesmo que Eliane Novaes venha apoiar Eunício, essa eleição vai ser decidida voto a voto. São 56 mil votos de maioria que Camilo teve, mas há um fator muito importante. Entre votos brancos, votos nulos e abstenção, nós temos na eleição ao governo do Ceará 35%. Esse índice vai se repetir no segundo turno? Vai diminuir? E se esse índice diminuir, quem ganha esses votos? Tudo interfere. É uma eleição que vai ser definida no último dia. O Eunício poderia ter ganho. O Eunício, sabe onde é que o Camilo teve o seu melhor desempenho, Jonas? Ambos são do sul do estado. Ambos são do Cariri. Seria natural que se fosse lá. Não, mas o Eunício teve o pior desempenho no sul do estado. O Cariri deu a vitória a Camilo. Em 33 cidades, o Camilo venceu em 31. Em 4 municípios, o Camilo teve mais de 70% dos votos. No Crato, o Camilo deu a maioria de 30 mil votos. Teve 75% dos votos. 74 alguma coisa. Em Juazeiro, 65% dos votos. O Eunício, na região sul, ele só venceu em Lavras da Mangabeira por menos de meio ponto e Vaze Alegre por 3 pontos. Em todos os outros 31 municípios, Eunício perdeu. O que deu a alta votação a Eunício foi Fortaleza e região metropolitana. Eunício venceu em Calcaia, deu uma grande vitória, massacrante vitória em Maracanaú e venceu em Fortaleza por quase 10 pontos, Jonas. Começamos a comentar sobre Calcaia, vamos falar sobre os nossos candidatos aqui do município. Deputados estaduais, Donizete Arruda. O que você tem em relação aos números das eleições de ontem e em relação exatamente ao Legislativo? Olha, em relação ao Legislativo, o seguinte, Calcaia elegeu apenas um deputado, Naomi Amorim. Os outros não conseguiram se eleger, Jonas.
Só Naomi Amorim. Ele foi o mais votado aqui. Agora é bom que se diga, o prefeito Washington Góes usou uma estratégia de apoiar vários nomes. Então a estratégia dele custou caro, porque ao fracionar os votos, não permitiu eleger outros. O Naomi está eleito e já está em campanha para ser prefeito. A oposição, Naomi é de oposição, a outra oposição, Inês Arruda, queria que você... Naomi, foi surpresa para você? Enquanto você responde, eu bebo água, João. Andando pelas ruas de Caucaia durante esses 46 dias de campanha, a gente viu uma massiva propaganda do Naomi, principalmente na Jurema, ali pela Nova Metrópole, ao se aproximar ali de Fortaleza pelo Conjunto Ceará, o próprio Conjunto Ceará também, a gente viu uma massiva propaganda do Naomi. Eu sabia que ele vinha forte para essa campanha. Ele surpreendeu e está eleito. Agora, a Inês Arruda é o seguinte, a Inês, ela só teve voto em Caucaia, ela teve 15.173 votos, 23 mil votos no geral. Ela era a segunda suplente da eleição passada. Você sabe qual a suplência dela agora nessa eleição, não, 4 anos depois? Ainda não tive essa informação, por favor. Segunda suplência. Então, ela, se Eunício vier a ganhar, mas aí a gente não é bom, vai ter eleição, ela é segunda suplente. Agora, o Eduardo Pessoa foi o terceiro mais bem votado, teve 14.257. O Paulo Guerra, 12.572 e a Germana, 4.059. Os candidatos de Washington Góes deram com maioria folgada na oposição, vencendo todos, somando Naomi, Inês e os candidatos de Washington, teve mais votos. Para deputado federal, os candidatos, aí o Washington tem o que comemorar, ele elegeu 3, né? Ele elegeu Danilo Forte, o mais votado do PMDB, ele elegeu Balma e ele elegeu Mose. Ele agora tem 3 federais para ajudá-lo em Brasília. E o Washington dividiu e federal, a estratégia dele funcionou bem. Ele não definiu, não comprometeu a máquina, não tem nenhuma denúncia de abuso, do poder econômico, não se comprometeu e está aí. Agora, a campanha foi agitada. O que a gente vai ver nos próximos dias é que todo esse pessoal, como é que eles vão se comportar? Nós temos um segundo turno e como é que eles vão se comportar? Vão se envolver? O Washington Góes vai trabalhar pelo candidato dele, Camilo Santana. E os candidatos e a oposição vai trabalhar pelo Eunício Oliveira. No primeiro turno, deu Eunício. No segundo turno, essa votação se repete? Só o eleitor que decide. Jonas. Na próxima segunda-feira nós estaremos aqui para comentar justamente esses resultados, os primeiros passos do segundo turno, e eu já lhe convido, Donizete Arruda, para estar aqui prestando esse serviço para a população. Em meio às críticas e acusações nesse segundo turno, é importante que o eleitor se informe, e nós estamos aqui para informá-los, tanto as pessoas de Caucaia como região metropolitana. Até a próxima segunda. Terra queimada de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Caucaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do Najaré às lagoas, Caucaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando pra nos visitar.